Bíblias em Atos, capítulo 6, faremos a exposição do verso 1 até o 7º verso de Atos. Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 7º verso, dando continuidade às exposições neste livro. E assim, irmãos, diz a palavra do nosso Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti pela graça de podermos estar na Tua casa e por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de termos a Tua Bíblia, a Tua palavra aberta para ser brevemente exposta. Ó Deus, agrada-te de me usar para a glória do Teu nome na exposição desta porção da Escritura e abençoa o Teu povo, ó Pai, de modo que possam compreender as verdades do Senhor como expostas na Tua palavra. Dá-me graça, ó Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Irmãos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre teve muitas necessidades e muitos no meio do povo do Senhor sempre tiveram muitas necessidades. Havia certamente nos dias de Cristo uma grande necessidade de o povo do Senhor ser alimentado pela própria palavra de Deus. Algo fundamental, indispensável para todos naqueles dias como nos nossos dias. E então o Senhor Deus, como um Deus gracioso, Ele então levantou homens que pudessem governar o seu povo e também alimentar o seu povo com a sua própria palavra, o seu próprio evangelho. Mas também outras necessidades surgiam no meio do povo naqueles dias. Havia necessidade de muitos, por várias razões, de socorro que precisavam. Havia então, irmãos, dentro também da igreja, pessoas que padeciam grandes necessidades, como as viúvas, órfãos e outros tantos, que acabavam então tendo de contar com a assistência daqueles que tinham recursos ou através daquilo que nós chamamos de diaconia. É interessante olharmos para a Escritura e percebermos que o serviço aos necessitados, o socorro àqueles que precisam, sempre foi algo que aconteceu no meio da igreja, do povo de Deus. Isso, na realidade, não apenas em Atos, mas desde o Antigo Testamento, há provisões para aqueles que tinham algum tipo de necessidade e, então, meios para o socorro destas pessoas. O Senhor Deus, então, como um Deus interessado no bom cuidado e bom andamento da sua igreja, o Senhor Jesus Cristo, como cabeça e governador da igreja, interessado no bem do seu povo e na promoção do seu evangelho, Ele então vai providenciar para a igreja, Ele como um rei, oficiais para o bom andamento e governo da igreja, contra a oposição de Satanás, inimigo de Deus, inimigo de Cristo, inimigo da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás, irmãos, nós temos visto, ele tem se utilizado de vários meios para tentar, de algum modo, perverter, bagunçar, trazer confusão, dificuldades para a igreja. Temos visto como ele tem se utilizado dos líderes religiosos, os saduceus, os fariseus, mestres da lei, anciãos, que acabam se opondo ao próprio evangelho, ao próprio Cristo e à própria igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós temos visto como eles têm se voltado a ponto de prender os apóstolos, a ponto de colocá-los diante de tribunais,
A ponto até mesmo, como vimos, de trazer sobre eles, então, muitas chibatadas, punindo-os com várias punições realmente duras que eles estavam sofrendo. Mas nós temos visto ao mesmo tempo como as malícias e intenções de Satanás, de oposição dele ao povo do Senhor, têm sido, por Deus mesmo, por Cristo, lançadas ao chão. Eles não têm sido bem-sucedidos no intento maligno deles. A igreja do Senhor tem avançado, a igreja do Senhor tem crescido, e até mesmo aqueles que sofrem oposição nas mãos dos homens maus saem dando graças a Deus por terem a dignidade e o privilégio de sofrerem afrontas pelo nome do Senhor. E nós vimos isto na exposição última, quando então estes homens que levam muitas chibatadas, nos diz o verso 41 do capítulo 5, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, pelo nome de Cristo. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Nada impedia o avanço do Evangelho. Mas Satanás, irmãos, ele é malicioso e ele tenta agora se utilizar de uma outra questão para, de algum modo, trazer algum tipo de dificuldade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos como, no meio da própria igreja, algumas pessoas acabaram caindo na malícia de Satanás, e nós vimos o caso de Ananias e Safira. Agora ele tenta trazer, em meio à promoção do Evangelho, em meio ao crescimento da igreja, algum tipo de conflito entre aqueles que estavam congregando ou associando-se à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naqueles dias. O versículo 1 do capítulo 6 de Atos nos diz isto. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidos na distribuição diária. Então veja que naqueles dias em que os apóstolos estavam servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, o número de crentes estava crescendo de um modo absurdo. O texto nos diz que multiplicando-se o número dos discípulos. E aqui então nós percebemos que é interessante que o nome discípulos, que antes era mais associado diretamente àqueles que estavam ligados ao colégio apostólico, agora é dado como um nome, uma designação comum daqueles que estavam se associando à igreja de Cristo. O número dos discípulos estava crescendo grandemente. E nós sabemos, nós já vimos, até mesmo na exposição em Atos capítulo 2, que aquele que faz com que este trabalho cresça, apesar dele se utilizar de meios para isto, é o Senhor mesmo quem estava acrescentando. O Evangelho estava se expandindo. A igreja de Cristo estava cada vez maior. Isto é o Senhor, então, respondendo aos meios através dos quais Ele chama pessoas para a salvação em Cristo, que é através da pregação do Evangelho. Os apóstolos estavam grandemente dedicados nisto, pregando tanto publicamente como de casa em casa, anunciando Jesus Cristo, nós vimos. É Jesus Cristo, de fato, que salva o pecador, e é Ele, então, que agrega muitos para o meio do seu próprio povo. Mas, irmãos, uma coisa acontece e é natural. Quando as coisas começam a crescer, quando o número de pessoas começa a aumentar no meio de uma igreja, em geral, há algum tipo de dificuldade. E há, então, a necessidade de algum tipo de cuidado com as questões relacionadas ao crescimento. O crescimento sempre vai trazer algum tipo de mudança, vai requerer algo daqueles que estão governando a igreja do Senhor Jesus Cristo. E requerem, então, certamente, como nós veremos, sabedoria para lidar com essas questões. O texto nos diz que houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus. Aqui, nesse texto, né? Eles acabaram tendo algum problema e um tipo de murmuração surge aqui no meio. Isso é interessante porque o que é que acontece? O texto nos diz que houve murmuração dos helenistas. Quem eram, então, os helenistas? Os helenistas eram judeus de língua grega.
Talvez alguns que estavam dispersos e então voltaram para Jerusalém. Ou talvez era um gentio, se tornou então judeu, estava junto à igreja de Cristo naqueles dias, mas eles eram judeus de língua grega, usavam a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento naquele contexto. Além destes judeus helenistas, existia também ali no meio aqueles que eram os judeus que estavam ligados à língua comum daqueles dias, ao próprio aramaico, e então eles acabavam tendo até mesmo algum tipo de dificuldade. Alguns vão sugerir que existia talvez até mesmo algum tipo de divisão e separação entre eles, uma vez que alguns dominavam uma língua, ainda que conhecesse a língua do outro, e o outro uma outra língua. Mas o ponto é que os helenistas aqui estavam e eles levantaram-se com algum tipo de murmuração contra os hebreus. Eles tinham, mais diretamente, um tipo de murmuração contra os apóstolos, porque os apóstolos naqueles dias eram aqueles que estavam trabalhando, pegando os recursos que as pessoas mandavam, que eram colocados diante dos pés dos apóstolos, e eles tinham a responsabilidade de distribuir conforme a necessidade de cada um. Então os apóstolos tinham este dever até esta altura. Ainda, irmãos, que possamos ver, e pode ser que exista realmente uma sinceridade e uma razão para eles se voltarem falando algo acerca do problema que eles estão vendo, né? As suas viúvas, as viúvas dos helenistas, mulheres que não tinham nenhum tipo de socorro para viver, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Há uma razão para eles tentarem se voltar para aqueles que lideravam e governavam o povo, para que eles pudessem providenciar um meio de socorro para elas. Mas o texto nos diz, irmãos, que eles murmuraram. É interessante porque essa palavra na Septuaginta é correspondente à mesma murmuração que o povo do Senhor fez no passado, o povo do Senhor na sua peregrinação, que murmuraram contra o seu Senhor. E a realidade, irmãos, é que ainda que haja um problema real no meio deles, a murmuração, ela nunca é boa. A murmuração sempre é um problema. E a murmuração sempre vai evidenciar um coração descontente com a condição em que vive. Foi assim com o povo do Senhor no passado, na antiga dispensação. E não foram poucas vezes que o povo do Senhor precisou ser exortado na nova dispensação acerca da realidade da murmuração. A murmuração é se voltar contra o Senhor, sobretudo. Ainda que eles se voltassem dirigindo-se aos hebreus, dirigindo-se aos apóstolos, a murmuração, primeiramente, era ao próprio Senhor Deus. Não há pecado, irmãos, que seja cometido, que não seja cometido primeiramente contra o Senhor. Todo pecado que cometemos é primeiramente cometido contra o nosso Senhor. E a murmuração é um destes pecados. Um pecado contra o Senhor, um pecado contra a sabedoria do Senhor, um pecado contra a providência do próprio Senhor Deus. Então a murmuração não caberia aqui. Eles não deveriam levantar a voz deste modo. Poderiam talvez se utilizar de outros meios. Poderiam se utilizar de uma outra forma de abordagem aqueles homens que lideravam o povo. Mas a reivindicação, irmãos, por socorro às viúvas, era algo real e necessário. A Escritura Sagrada, irmãos, nos dá testemunho de que o socorro às viúvas é algo determinado pela própria Escritura Sagrada. E algo que deveria, então, ser promovido não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. A Escritura Sagrada nos dá alguns exemplos acerca disto na própria Escritura Sagrada. Quando nós olhamos, por exemplo, o que nos diz a palavra em Deuteronômio, capítulo 10, verso de número 18. Deuteronômio, capítulo 10, verso de número 18. Há muitas referências, essa é uma delas, acerca das questões das viúvas. Diz assim a Escritura Sagrada: prostrado estive perante o Senhor, Deuteronômio capítulo 10, verso 18,
Diz assim, verso 17: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, quem faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. É o Senhor, Ele faz justiça ao órfão e à viúva. Ele ama aqueles que são necessitados. No outro texto, agora no Salmo de número 68, verso 5, a palavra também vai nos falar acerca disto. Salmo 68, verso 5. Nós lemos este salmo hoje pela manhã, diz assim, que o Senhor Deus, Ele é o quê? Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Então veja que o Senhor, Ele é Pai. Pai dos órfãos. Pai das viúvas. Um salmo que nós cantamos nesta noite, salmo de número 146, verso 9, também fala acerca desta realidade. A palavra nos diz assim: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. E lemos também outro texto, na nova dispensação, em que o servo do Senhor, Tiago, vai nos falar acerca desta realidade, em Tiago, capítulo 1, verso de número 27, apresentando-nos que trata-se de uma responsabilidade do povo do Senhor, de uma verdadeira religião, o cuidado com aqueles que padecem necessidade, como no caso de muitas viúvas. Tiago 1, verso 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, notamos, irmãos, que trata-se de uma responsabilidade do povo de Deus o cuidado com as viúvas. E isso estava, então, sendo reivindicado ali no meio daqueles homens, naquele contexto. Então, tratava-se de algo legítimo. Algo que precisava ser ouvido e um problema que precisava ser resolvido. Não poderiam deixar isso passar em vão. Elas estavam sendo esquecidas. Não sabemos, irmãos, se a razão era porque, e aqui nós não podemos imaginar, né? Pode ser por questão de dificuldade na administração, em razão de muitas pessoas. Alguns vão sugerir que talvez pela familiaridade com as hebreias, eles então acabavam de alguma forma assistindo a muitas delas, enquanto as outras acabavam sendo esquecidas do socorro. Nós não podemos imaginar que os apóstolos estavam intencionalmente, por questões então de problemas, por tratassem de pessoas que não eram hebreias, acabando deixando deliberadamente elas esquecidas. Lembrem-se que eram homens tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, que certamente tinham a maior disposição para servir aqueles que tinham algum tipo de necessidade. Então, tratava-se, irmãos, de pessoas que tinham, sim, uma necessidade real. As viúvas, elas geralmente ficavam grandemente desamparadas. Elas não tinham nenhum tipo de socorro. Elas não tinham nenhum tipo de recurso. E se não tivesse, então, família que pudesse socorrê-la, ainda mais. Daí, nós vemos na Escritura abundantemente isso sendo falado. Até mesmo o próprio apóstolo Paulo, dando orientações em como socorrer a viúva no meio da igreja em Tito. Então, nós percebemos que é uma preocupação da igreja. É uma preocupação maior, irmãos. Trata-se de uma preocupação do próprio Senhor da igreja com as mulheres que precisam, então, de socorro ou, de modo geral, com aqueles que são necessitados. Então, isso é apresentado, né? Um problema surge. E agora, o que fazer, então, quando um problema real surge no meio da igreja do Senhor? O que acontece é que os apóstolos, eles, cheios de sabedoria, vão passar a tratar e solucionar essa questão no meio da igreja. O verso 2 nos diz: então, os 12, aqui uma referência aos 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Então aqui, irmãos, há uma convocação pública e uma convocação solene
à igreja de Cristo naqueles dias, os discípulos, a que pudessem se aproximar para uma reunião. Algo precisava ser tratado e a igreja do Senhor Jesus Cristo precisava, de alguma forma, estar presente. E então eles vão apresentar para eles o seguinte discurso: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é prudente, não faz sentido, não é bom que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Quando ele fala, irmãos, sobre servir às mesas, ele está se referindo aqui ao serviço assistencial, ao socorro, à provisão para as necessidades daqueles que tinham algum tipo de necessidade. Então, tratava-se de uma obra de serviço. E ele, então, os apóstolos entendem que eles não poderiam deixar a palavra de lado para fazer isso. E não podemos, então, olhar para isso e pensar como se eles considerassem ou imaginassem que é desprezível ou algo de inferior importância ou algo que pode ser desconsiderado servir às mesas. Ele não está dizendo isso. Ele está falando acerca daquilo que era a principal responsabilidade e dever deles. Eles não poderiam deixar a pregação, o ensino da palavra de lado. Eles foram chamados, eles foram convocados, eles foram ordenados, eles foram investidos de autoridade e poder, cheios do Espírito Santo, para seguir com a proclamação da verdade. E precisavam, então, deixar claro que essas coisas precisam estar muito bem delimitadas. Essa questão, irmãos, de ter um dever e uma responsabilidade com aquilo que fora chamado para fazer e uma dedicação àquilo é algo que é real e algo que nós precisamos entender. É algo que nós precisamos compreender realmente, porque há deveres, há vocações, há responsabilidades que nós devemos assumir e coisas que podem, de alguma forma, nos atrapalhar no bom andamento desse dever. Na antiga dispensação, algo relacionado ou parecido com isso é dito. Se você olhar o que diz a Escritura Sagrada em Números capítulo 3, do verso 5º até o verso de número 10, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, sobre o serviço, então, daqueles que foram chamados ao ofício de levitas. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados, mas a Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só ao sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Arão, mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao sacerdócio. Eles tinham um dever, eles tinham uma responsabilidade e deveriam se dedicar integralmente àquela responsabilidade que foi confiada a eles pelo próprio Senhor. Isso está sendo evidenciado aqui também na vida dos próprios apóstolos naqueles dias da igreja no primeiro século. Eles entendem isso. Mas eles entendem também, irmãos, a grande necessidade de servir às mesas. Eles ouviram a murmuração daqueles que estavam no meio do povo. Eles não desconsideraram. Eles não ouviram aquilo e deram as costas para aquilo. Não. Eles deram a devida atenção. Eles compreendiam que tratava-se de uma responsabilidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Daí a grande necessidade, até mesmo da liderança da Igreja do Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos, estarem com os ouvidos muito atentos e abertos para ouvir aquilo que tem e pode surgir no meio da Igreja do Senhor. Nós não podemos estar desatentos, desacordados, dispersos, a ponto de não percebermos um problema surgindo no meio da igreja.
a grande necessidade realmente de estarmos com os olhos abertos, ouvidos abertos, com um coração então preparado e aguçado para percebermos qualquer tipo de problema. E como precisamos da graça do Senhor para sermos aperfeiçoados nisso? Para que possamos perceber o problema, para darmos o devido tratamento aos problemas que surgem no seio da igreja. Se nós não identificarmos o problema vai sair consumindo e vai trazendo problemas para o meio do povo. Como poderia ali trazer muitos problemas de conflitos mais avançados e mais pesados entre os judeus helenistas e aqueles que eram, então, ali do meio do povo naquele contexto. Então, isso poderia provocar mais males e, de alguma forma, trazer algum problema para a igreja, algum obstáculo para o avanço do Evangelho e talvez até mesmo envergonhar o próprio Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, precisamos estar atentos a isso e ao perceber e ao ouvir a voz de um problema então surgindo em nosso meio, precisamos de alguma forma ouvir e procurar de alguma forma também solucionar o problema, dando um remédio preciso para resolver a questão. Os apóstolos aqui, eles dão um remédio preciso para resolver a questão que estava surgindo ali no meio deles. Eles então convocam a comunidade dos discípulos e então eles se dirigem falando tais coisas que eles não podem abandonar o dever deles, a principal responsabilidade, que é a pregação, o anúncio, o ensino da palavra, e então eles vão apresentar o que deve ser feito. Verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então note que agora eles vão dar a responsabilidade agora à comunidade dos discípulos para que eles escolham entre o povo, os crentes, 7 homens de boa reputação. Então nós percebemos aqui algo interessante, né? Que está ligado à questão do governo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Há uma comunidade dos discípulos que é convocada pela liderança da igreja para, então, entre o próprio povo, escolher homens para o serviço da igreja de Cristo. O texto nos diz isso, né? Mas, meus irmãos, escolhei de fora da comunidade. Não, ele diz, escolhei dentre vós. Então é no meio do povo, não é que ele está ensinando. É do meio da congregação que os homens então sairão para assumir o seu dever. E por que homens, irmãos? Por que eu falo homens agora? Porque o texto nos fala acerca disto. 7 homens. Os homens que são chamados para exercer o ministério. Não é invenção nova. Não é como algumas pessoas imaginam, ou um coração de homens que querem tirar as mulheres, desconsiderando as mulheres como se elas não tivessem nenhum tipo de capacidade de fazer de assumir um ofício no meio da igreja. Trata-se do próprio Senhor revelando na sua palavra. O exemplo bíblico nós temos aqui. 7 homens. Não está aqui a palavra grega que apresenta homens no sentido geral, incluindo homens e mulheres. É o sexo masculino, de fato, que é apresentado aqui nesse contexto. E ele vai dizer 7. Por que 7 homens? Alguns vão imaginar que talvez 7 homens, porque no período do povo, naqueles dias em Jerusalém, aqueles que estavam envolvidos com as comissões na sinagoga, geralmente eram escolhidos 7 homens para assumir algum tipo de comissão na sinagoga. Então talvez alguns sugerir que acabaram escolhendo esse número. Não é um número que alguns vão dizer é o número 7, é o número da perfeição ou coisa dessa natureza. Mas a realidade, irmãos, independentemente do número de pessoas que são chamados aqui, são 7 homens escolhidos pelo povo para que então assumissem a liderança da igreja. Aqui, irmãos, nós vemos a instituição do ofício diaconal. Veja, o ofício diaconal já existia há muito tempo, mas aqui há um ofício sendo estabelecido
no meio da igreja de Cristo, o ofício diaconal, um ofício comum no meio da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra grega onde é encontrado diácono vem da palavra justamente servo ou serviço que nós encontramos aqui apresentado no texto que nós acabamos de ler e estamos considerando. Então, o texto vai nos dizer que eles, 7 homens de boa, 7 homens dentre eles. Aqui a gente já pode parar para pensar um pouco sobre como as coisas funcionam no meio da nossa igreja, né? Nós temos diáconos hoje e, se Deus permitir, em alguma ocasião nós passaremos por algum processo de eleição para que tenhamos mais homens servindo a igreja no ofício diaconal. O que haverá de acontecer? A liderança da igreja, aqueles que foram chamados para governar a igreja de Cristo, os pastores, os presbíteros, docente e regente, haverão então de convocar a igreja para uma eleição. E a igreja aqui local será convocada, esta comunidade daqueles que são membros desta congregação, para que possam votar. Isso quando a nossa congregação for a igreja. E então, homens dentre nós, não de fora, mas que são membros da nossa comunidade, deverão ser expostos para serem eleitos. E então eles serão colocados diante de vocês e por votação de 50 mais 1, caso vença, alguém será escolhido. E escolhido por quem? Escolhido pelos membros da igreja, por vocês. Então vejam que trata-se de uma responsabilidade da comunidade do povo de Deus. Um dia, se Deus permitir, nós passaremos por isto e esta responsabilidade de escolher homens para este dever estará sobre vocês. Aqueles que foram chamados para o governo da igreja, presbítero docente e presbíteros regentes, haverão então de apresentar alguns candidatos. Pela congregação, alguns podem ser sugeridos. E então teremos um processo de eleição. Então entendam que a responsabilidade recai sobre a igreja também. Sobre cada membro em particular que vota em homens que devem assumir. Mas então, quem votar? Como votar? Quem? O que eles precisam apresentar? Quais são os critérios? Quais são as qualificações? Quais são os dons que esses homens devem ter? Porque veja, irmãos, não podemos fazer como muitos fazem em alguns contextos, que acabam escolhendo algum homem para assumir uma função na igreja de Cristo simplesmente porque ele é um cara desenrolado, um cara bacana, alguém que assume uma posição de grande fora da igreja. Então alguns pensam, esse homem aí, ou de repente, ele não deu para ser presbítero, mas dá para ser diácono. Espera aí, não, há vocações distintas para cada ofício. E então a igreja deve atentar devidamente para isso. E o texto nos fala acerca disso. O texto nos diz, mas irmãos, escolheis dentre vós 7 homens de boa reputação. O que significa, irmãos? Que devem ser homens que tenham um bom testemunho. Homens que tenham um bom caráter. Homens que não tenham do que falarem sobre eles. Veja, não é um homem que de alguma forma ele não é encontrado em alguma medida em falhas, porque não há nenhum que não seja encontrado em falhas. Um homem íntegro não é um homem que não peca. Um homem íntegro é um homem que não vive pecando deliberadamente. Mas ele deve ter um bom testemunho, certamente, como os requisitos são apresentados na Escritura, tanto pelos de dentro como pelos de fora. E a grande necessidade, então, de uma boa reputação ser encontrada na pessoa que você escolherá para assumir o ofício diaconal no meio da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somente, irmãos, boa reputação, a Escritura nos diz, mas que eles também sejam homens cheios do Espírito Santo. Aqueles que conhecem a Deus e que estão no meio do povo do Senhor devem ser habitados pelo Espírito Santo de Deus, mas eles precisam ser cheios. E o que isso então significa? Isso significa, irmãos, que esses homens devem ser homens tementes a Deus. Significa que devem ser homens piedosos. Significa que devem ser homens que amam o Senhor. Significa que sejam homens que amam a palavra do Senhor. Que sejam homens que amam o serviço à igreja do Senhor.
que amam o Senhor e amam o seu povo. Para que um exercício, um ofício deste seja devidamente exercido por alguém, ele tem de amar o Senhor e tem de amar o povo do Senhor. Senão, o exercício deste ofício nunca será devidamente exercido no meio do povo. Então, piedade é um requisito que é indispensável para aquele que é chamado para o serviço diaconal no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, coisa que os membros da Igreja devem observar. Observar. Não é encontrar um homem sem mácula e sem pecado, só existe um. Mas que seja ele de boa reputação e que evidencie na sua vida em particular, na sua relação com os irmãos em Cristo, no seu cuidado e relação com a sua esposa, que ele é um homem piedoso. Mas não somente isso, irmãos. Boa reputação, piedade e também sabedoria. Prática. O que é sabedoria, irmãos? Sabedoria é você conseguir determinar os melhores meios para alcançar um fim. Sabedoria é você se utilizar, então, da Escritura Sagrada como fundamento e aplicar essas verdades da Escritura às circunstâncias específicas da sua própria vida. Sabedoria, então, aponta aqui para um homem envolvido com a mente prática, com alguém que sabe se utilizar da palavra e de modo muito prático, diligente, rápido, procura, então, resolver as questões relacionadas à Igreja do Senhor Jesus Cristo. O homem pode ser cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, cheio de teologia, mas se não há sabedoria para aplicar o conhecimento às circunstâncias que surgem a problema. Então veja que os requisitos colocados sobre aqueles que são chamados para o ofício diaconal são requisitos importantes demais e que não podem ser por nós desconsiderados. Veja que isso nos mostra que, ainda que o serviço diaconal seja um serviço, uma obra de serviço, um ministério, um ofício do serviço, ainda assim é espiritual. Esses homens têm de estar cheios do Espírito, é um serviço espiritual, não somente aqueles que se dedicam à palavra e à oração, é que exercem um ofício espiritual, o ofício diaconal também. Eles são aqueles que estão envolvidos com o corpo da igreja, com a comunhão dos santos. E é justamente, irmãos, esta promoção do envolvimento com a igreja na comunhão dos santos que faz com que este irmão diácono, na sua percepção, sabedoria, ele possa então perceber ao redor aqueles que necessitam de algum tipo de socorro. Eles olham os olhos da igreja também, nesse sentido. Ainda que saibamos que os presbíteros são aqueles que são os episcopos, aqueles que supervisionam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas os diáconos estão ali atentos à necessidade. Onde é que falta aqui? Qual é o problema, meu irmão? O que você está precisando? E atentando, observando. Muitas vezes, sem nem precisar a pessoa falar alguma coisa, os diáconos podem estar atentos à necessidade e utilizar-se então dos recursos já adquiridos pela igreja para a assistência daqueles que realmente necessitam de socorro. Você pode ler o texto que coloquei na capa do boletim. Fala acerca dessas questões, acerca das questões dos necessitados e então daqueles que devem ser socorridos pela Igreja de Cristo através do ofício diaconal. Então, nós olhamos para isso, então aqui está. Responsabilidade sua em escolher homens para isto, mas há qualificações que são importantes. Outras questões são ditas acerca deles também. Podemos olhar o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 8 até o versículo de número 13. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 8 ao verso 13, diz assim: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Verso 12.
O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, vejam aqui outras qualificações importantes daqueles que servem no ofício diaconal. Nós falamos sobre isso no nosso estudo sobre eclesiologia. E aqui, irmãos, nós temos este exemplo na instituição destes homens ao serviço à Igreja de Cristo. E isso deve ser percebido, esses critérios também, naqueles que hoje exercem o ofício diaconal no meio da nossa igreja. E veja aqui, então, o serviço que eles não podem desempenhar, porque senão eles teriam que deixar a palavra, é confiado a eles. Qual é o serviço? Os quais encarregaremos deste serviço. Qual serviço? Servir as mesas. Socorrer os necessitados. Socorrer a viúva. Socorrer o órfão. Socorrer o irmão que precisa do cuidado. E é justamente, primeiramente, aos irmãos da fé que os diáconos, então, exercerão o seu cuidado. É justamente aqueles que possuem a mesma fé que nós, que primeiramente eles agirão em socorro, nos diz Gálatas capítulo 6, verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Um homem que teme ao Senhor e que ama o seu irmão em Cristo, ele vai estar sempre pronto, como diácono, a ajudar esse irmão em amor, em tudo aquilo que ele precisa. E podemos, irmãos, estender isso. Ainda que falemos aqui diretamente sobre o ofício diaconal, nós devemos entender que em um grau ou em outro, nós devemos, do mesmo modo, servir a Igreja de Cristo. O povo do Senhor servia um ao outro numa espécie de serviço diaconal, ainda que não seja um ofício. Então nós somos chamados, todos nós, em todo o tempo, a contribuir e ajudar com os nossos irmãos em Cristo que têm algum tipo de necessidade ou socorro. Precisamos fazer isso, tirando recursos nossos, agindo, trabalhando, ajudando, organizando algo, fazendo algum tipo de obra que possa então ajudar o nosso irmão em Cristo que precisa de algum tipo de assistência. Responsabilidade, sobretudo, dos diáconos oficiais, mas também de toda a Igreja de Cristo em geral. O que acontece então? O texto nos diz que, enquanto estes homens eles estariam dedicando-se ao serviço às mesas, o que é então que os apóstolos estariam fazendo? Sentados em casa sem fazer absolutamente nada? Não. O texto nos diz no versículo 4. E quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles reforçam o que eles foram chamados para fazer. Eles vão dizer, nós, os apóstolos, nos consagraremos, nós nos dedicaremos exclusivamente a estas questões. Veja, quando eu falo exclusivamente, isso não significa que nós não possamos, de alguma forma, também exercer o serviço diaconal. É nossa responsabilidade também. Mas a nossa principal responsabilidade, daqueles que foram chamados para o ministério, ele está aqui falando sobre os apóstolos, e isso então se dirige hoje àqueles que são chamados para o ministério da palavra, aqueles que substituíram os apóstolos no que diz respeito ao trabalho no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, é realmente a consagração, a oração e ao ministério da palavra. Isso é muito importante, irmãos, o que é dito aqui. Eles não podem permitir que Satanás, de alguma forma, faça com que eles acabem se perdendo no meio de deveres e trabalhos que poderiam obstruir a principal responsabilidade deles. Se o problema continuasse, se eles não tivessem sabedoria para lidar com aquela questão, eles acabariam então se atrapalhando e o ministério da palavra não poderia ser promovido diligentemente. Então, quando as coisas, irmãos, nos mostram, então, o texto, são devidamente organizadas, nós veremos, há frutos. Então, ao dedicar-se à oração e ao ensino, à pregação da palavra, é realmente algo importante. E Paulo vai falar acerca disto, né? Sobre aqueles que vão se dedicar ao ministério da palavra. 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 17, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte.
Falando aqui sobre os chamados presbíteros docentes, os ministros da palavra, os pastores, ele vai dizer assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Se afadigar na palavra e no ensino. Debruçar-se sobre a Escritura. Sim, labuta e oração. Calvino falava, né? Orare et labutare, né? É oração e labuta. Não sei se meu latim está certo, mas a ideia é essa. Oração e labuta. Oração e trabalho duro. Oração e debruçando-se sobre a Escritura, tentando de todas as formas extrair as verdades de Deus da palavra. Esse é um trabalho que o Senhor confiou a nós, ministros da palavra. Para fazer isto publicamente, de casa em casa, obviamente, mas em todo o tempo, pregando esta palavra. Algumas pessoas olham para nós que nos dedicamos a esse tipo de serviço e acham que nós não fazemos absolutamente nada. Quando você é o quê? Pastor. Mas trabalha com o quê? Eu sou pastor. Mas tu é pastor, mas tu trabalha com o quê? Eu sou pastor. Minha avó achava estranho isso, né? Mas você vai trabalhar com o quê? Minha avó, eu vou ser pastor, é a minha vocação. Porque as pessoas geralmente têm uma concepção totalmente equivocada do ministério pastoral. Por que razão? Porque, lamentavelmente, em razão da má conduta daqueles que se dizem pastores neste mundo, que não se dedicam à oração e à pregação e ensino da palavra, em razão dessa má conduta, nós acabamos recebendo esse tipo de mácula, de pecha horrível. Não é? Porque o que é que eles fazem muitas igrejas por aí? Sou pastor. A semana inteira ele não pega no texto. Ele não prepara nada, ele não estuda, ele não lê, ele não trabalha. Ele passa a semana inteira fazendo qualquer outra coisa. Chega o domingo, aí ele abre o texto aqui, ó. Aqui, ó. A palavra do Senhor para vocês nesse texto é tal, e abre a Bíblia num versículo e começa a falar qualquer coisa. Não se debruçou no texto, não estudou, não orou, não meditou, não trabalhou. Então as pessoas entendem e pensam, o pastor só trabalha no domingo. Só no domingo o pastor trabalha. Tá lá, é muito fácil ser pastor, eu quero ser pastor também. Só que não entendem o que está por trás de tudo isso. É o que alguns vão dizer. Aquilo que acontece publicamente nos trabalhos públicos da igreja é a ponta do iceberg daquilo que está por debaixo e por trás da responsabilidade daquele que se dedica à palavra. A oração é fundamental, pois marca aquele homem que depende do Senhor. Ele entende que para que ele possa proclamar a palavra com intrepidez e ousadia, ele tem de necessariamente se encontrar com o seu Senhor em oração. Ele entende que a palavra, para que possa então ser anunciada com poder, ele tem de clamar ao Senhor por poder. Ele tem de ser um homem que vai se dirigir ao Senhor com temor e tremor, clamando ao Senhor para que ele possa ser cheio do Espírito Santo e proclamar essa palavra no poder e unção do Espírito Santo de Deus. Para isto, ele se coloca na dependência de Deus. Alguns até falavam de alguns pregadores no passado, como é que esse homem pode ter um ministério tão extraordinário como este? E alguns então puderam saber. Foram homens que se dedicaram à oração. Alguns apresentavam assim, aqui pessoas orando por mim. Ou outros, eu orei, eu passei muito tempo em oração. Eram horas, tempos dedicados, como nós, como ministros, hoje estamos aquém daqueles que tanto se dedicaram a isso no passado, como nós vimos até hoje, né? Aqui no estudo sobre a Assembleia de Westminster, como aqueles homens oravam, homens de oração, irmãos. Homens que certamente se dedicavam no escondido do seu quarto, no seu quarto de oração, em oração ao seu Deus, para que o Senhor Deus então os usasse com poder publicamente. A pregação da palavra clara, intrépida, com poder, só acontece quando homens então se dedicam à oração particularmente. E também ao cumprimento, ao compromisso com o estudo bíblico, o estudo da Escritura Sagrada. E então esse dever público vai vir à tona, com poder. E é disso que precisamos, irmãos, de pregação que seja feita no temor e no tremor de Deus, com demonstração de poder,
do Espírito e do próprio Senhor, como a própria palavra nos chama a fazer, como Paulo vai falar em Coríntios. É justamente, irmãos, de ministros assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa. É justamente a este dever que eu preciso me amoldar diariamente, porque trata-se de uma responsabilidade aqui, nesta congregação minha. Eu devo me dedicar a isso, e vocês podem e devem cobrar isto de mim. Devo ser um homem dedicado à oração e preciso ser um homem que se afadiga na palavra e no ensino. Se eu estiver faltando com isso, vocês têm toda a liberdade para me chamar a atenção à luz da palavra e eu devo me sujeitar a essa realidade e a sua exortação. Preciso pregar a palavra. Preciso ensinar a verdade de Deus. Esta é a minha vocação e esta é a minha responsabilidade, e então eu não posso, de alguma forma, me distrair com coisas que possam me desviar deste propósito. Satanás tenta muitas vezes os homens a isso. E não são poucas as vezes que os ministros são tentados por Satanás. Como alguém já escreveu, aqueles que mais são tentados por Satanás certamente são aqueles que estão na cabeceira da batalha, aqueles que estão na frente. Aqueles que foram chamados para o ministério, aqueles que governam a igreja de Cristo, são estes que Satanás mais vai tentar desviar do seu propósito. Satanás é terrível, irmãos. Daí a grande necessidade de nós estarmos preparados para isto, e daí a grande necessidade de vocês também orarem por aqueles que foram chamados para exercer essa vocação, tanto o ofício diaconal como nas questões relacionadas à pregação da palavra. O que aconteceu então, irmãos, é que esta palavra destes homens com sabedoria voltados à igreja do Senhor Jesus Cristo agradou muito as pessoas. O verso 5 nos diz: o parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram quem? Vai então traçar nomes. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nomes são mencionados, nomes, irmãos gregos, e provavelmente eram helenistas. Homens que foram eleitos para suprir a necessidade da igreja naquele momento. Nomes todos, nomes gregos aqui. E é interessante que há dois, pelo menos, se destacam, que nós conhecemos aqui. Um primeiro, mencionado por ordem, é chamado Estevão, aquele que é chamado de o primeiro mártir da igreja de Cristo no Novo Testamento. Um homem cheio do Espírito Santo, que testemunha no poder do Espírito Santo acerca da palavra de Deus. Ele é perseguido e morto. Um outro homem é chamado Filipe, que também exerce, em outro contexto, nós veremos em Atos, um ofício de evangelista. Um homem, então, que anuncia a palavra, até mesmo batiza como evangelista, no meio do povo do Senhor. Homens que se dedicaram, então, ao serviço à igreja do Senhor Jesus Cristo e foram abençoados pelo próprio Senhor e foram bênção também no meio da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto aos outros nomes, nós não sabemos muito bem. Mas podemos imaginar, irmãos, que foram homens que serviram bem a igreja do Senhor Jesus Cristo naqueles dias, porque eram homens cheios do Espírito Santo, servindo ao povo e à igreja do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o texto no versículo 6 nos diz: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, a igreja escolheu, estes homens são apresentados e agora, então, vai passar ao processo comum que nós conhecemos de ordenação. Apresentaram-nos perante os apóstolos. Liderança da igreja naqueles dias, não é? Então, eles eram aqueles encarregados de investir e de impor as mãos sobre as pessoas, e tratava-se de uma prática do Novo Testamento. Se você olhar para a Escritura, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, isso acontece. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 14, a Escritura Sagrada vai nos dizer o seguinte, nos mostrando um exemplo, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, a Escritura nos diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti,
o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, tratava-se de uma prática, irmãos, feita pela igreja neotestamentária, o impor as mãos para a ordenação àqueles que estavam sendo consagrados a um ofício, ministério no meio da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa prática se estende a todos nós hoje. E vejam que aqueles que são chamados a fazer isso são os líderes da Igreja de Cristo. Naqueles dias, os apóstolos. Hoje, aqueles que impõem as mãos são aqueles que trabalham no ministério de governo na igreja, os presbíteros docentes, bem como regentes, na ordenação de homens chamados para os ofícios. Tanto para o ministério pastoral, como para o ministério de presbíteros, regentes, como também para o ofício diaconal. Nós contemplamos isso em vários contextos acontecendo. Eu, para assumir o ministério como pastor da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tive de ser também ordenado da mesma forma por imposição de mãos do presbitério. No meu caso, diferente do caso dos diáconos que são ordenados no meio da igreja mesmo, que escolhe estes homens para o ofício diaconal e o serviço à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São investidos, então, de autoridade para exercer a sua própria vocação. Quando nós olhamos para essa realidade, irmãos, e vemos esses homens sendo colocados ali como liderança na igreja de Cristo, isso deve nos levar até Cristo. Porque, irmãos, aquele que conduz homens para o ofício na igreja é o próprio cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o que governa a igreja. E ele é aquele que conduz homens para, no meio do seu corpo, a igreja, cuidarem então de tudo, governando-a através daqueles que são investidos de autoridade no ofício de governo, como aqueles que são dedicados ao ofício no serviço. É o Senhor Deus quem providencia. Isso em todo o tempo, em toda ocasião, em vários contextos. E assim, irmãos, o será até o final dos tempos. O Senhor Deus sempre levantará homens. O Senhor, Ele mais do que nós, irmãos, mais do que muitos de nós que nos preocupamos com a ordenação de homens para o presbiterato, de homens para o diaconato, para o bom andamento das coisas de Deus, muito mais do que nós, o Senhor Jesus Cristo está muito mais do que nós interessados no bom andamento da igreja. E Ele atenta para as necessidades da igreja. E Ele, então, no tempo determinado, escolhido por Ele haverá de levantar aqueles que conduzirão o povo do Senhor. Assim sempre foi, em tempos difíceis ou tempos bons. O Senhor Deus nunca deixou a sua igreja desamparada, sem homens para governar o seu povo, e para conduzir o seu povo, e para cuidar do seu povo. Então é o Senhor quem faz isso. É o Senhor Jesus Cristo quem conduz todas estas coisas. Nós até mesmo lemos, hoje aqui no nosso padrão doutrinário, quando nós falamos na pergunta de número 191, o que pedimos na segunda petição, e entre tudo aquilo que é dito, nos é dito assim, que a igreja seja provida de todos os oficiais. Quando nós olhamos e clamamos por venha o teu reino, nós clamamos e também esperamos que o Senhor que reina providencie oficiais para o meio da sua igreja. É necessidade de orarmos também muito ainda por essas questões. O que tudo isso, irmãos, esse governo bem ordenado, essas coisas resolvidas no meio da igreja, cada um assumindo o seu papel, provocou? Qual foi o resultado? Qual foi o fruto? O versículo 7 nos diz: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra de Deus se multiplicava no meio deles. Multiplicava-se a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava também o número dos discípulos. Veja que se os servos do Senhor, os apóstolos, não se dedicassem à proclamação do Evangelho, isso aqui não haveria de acontecer. Eles, então, estavam se dedicando àquilo que foram chamados para fazer, e então essa palavra do Senhor foi abundantemente proclamada e anunciada ali em Jerusalém. E essa palavra, então, anunciada, fez com que mais pessoas pudessem se unir ao número dos discípulos. Um número, irmãos, aqui certamente já muito grande nestes dias.
Então aqui nós vemos que quando a igreja do Senhor, ela realmente, então, assume os seus papéis devidamente, as coisas vão andar. E ele ainda então vai nos apresentar outra coisa, ele vai dizer também muitíssimos sacerdotes, e haviam centenas de sacerdotes no meio do povo naquele dia, obedeciam à fé. Certamente, em resposta à proclamação do Evangelho. E o que é, então, que o texto quer nos dizer quando eles falam que os sacerdotes que dedicavam-se ao serviço, ainda apegados aos sacrifícios do Antigo Testamento, imolando animais e fazendo uma série de coisas, o que é que o texto quer dizer quando diz que eles obedeciam à fé? Fé, irmãos, aqui envolve o conteúdo do Evangelho. Eles abraçaram o Evangelho. Eles abraçaram a verdade da palavra de Deus. Eles abraçaram a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma verdadeira obediência evangélica, uma verdadeira submissão àquilo que está posto na sua própria palavra. Meus irmãos, isso é maravilhoso nós pensarmos acerca disto. E como falamos nos nossos estudos sobre o governo da igreja, nós vimos que quando o governo da igreja é devidamente orientado à prosperidade e avanço no meio do povo. Quando as coisas se confundem, quando não assumem cada um as suas responsabilidades, quando o diácono não assume a sua responsabilidade, quando o presbítero, o pastor não assume os seus deveres, as coisas acabam sendo confundidas. Mas quando nós então assumimos, irmãos, em meio à administração de um governo verdadeiramente bíblico, há prosperidade e avanço da Igreja de Cristo em particular e um avanço do reino do nosso Senhor Jesus Cristo em geral neste mundo. Então percebamos, irmãos, como está atrelada o crescimento da igreja a um governo bíblico. Há uma organização bíblica nas coisas da igreja. Daí, como nós não podemos de forma alguma negligenciar essas questões aqui. Não são coisas de pouca importância, são coisas de grande importância. E nós precisamos dar valor e devida aplicação a essas questões no meio da igreja. Essa igreja, então, irmãos, avançava em resposta à pregação da palavra e aquilo que nós somos chamados a fazer hoje. Eu, como ministro do Evangelho, você como membro comum da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você deseja que a igreja de Cristo cresça, se você deseja que aqueles que estão em nosso meio, que não conhecem a Cristo, conheçam a Cristo, testemunhem da palavra. Se vocês desejam que esta igreja cresça, que mais pessoas sejam acrescentadas ao número dos discípulos, ore para que o Senhor faça com que nós cuidemos da igreja devidamente, dando cada um a sua responsabilidade no governo da igreja de Cristo. Se você deseja que essa igreja cresça e que mais pessoas sejam acrescentadas ao número dos discípulos, ore para que a pregação da palavra seja feita com liberdade e que Cristo Jesus seja anunciado livremente a todo homem e que estes homens sejam chamados à fé em Cristo e ao arrependimento dos seus pecados. Isto é o que o Senhor Jesus Cristo nos chama a fazermos nas nossas responsabilidades daquilo que Ele nos deu como Senhor da igreja. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela graça de podermos cultuar a Ti, pela graça de podermos servir a Ti, pela graça de podermos também ouvir uma exposição da Tua palavra. Ó Deus, sê conosco e dá-nos a graça de sermos servos Teus que procuram, Pai, dar o devido zelo às coisas da Tua igreja, à Tua vontade. E, ó Pai, pedimos que o Senhor nos conceda sempre sabedoria para, com graça e sabedoria, escolhermos aqueles que devem assumir o governo da Tua igreja, bem como o ministério de serviço na Tua igreja, como no ofício diaconal. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, levantando também homens para este serviço, homens para servir ao Senhor no serviço, como diácono, bem como presbíteros, e ajuda-nos, Pai, a termos um governo que agrade ao Senhor, para a glória do Teu nome, para a propagação do Teu Evangelho, para a expansão do Teu reino. É o que te pedimos, ó Deus, gratos a Ti, pelo que o Senhor tem feito até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos cantar.